Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Eu vou falar aqui de uma banda que acredito que depois dos Beatles foi a primeira banda britânica a atingir o topo da parada americana. Eu vou falar aqui não de um álbum de carreira, mas sim de uma coletânea, porque essa banda inicialmente não era muito afeita a álbuns, eles sempre direcionaram o início da carreira dele em singles. Então eu acho que fica mais apropriado falar de uma coletânea de sucesso, de singles, do que um álbum de carreira mesmo, que também não deixava de ser uma coletânea de singles na fase inicial deles. Essa banda é o Manfred Mann, e essa é a coletânea aqui, The Best of Manfred Mann, The Definitive Collection. Eu raramente trago coletâneas aqui no canal, mas acho que nesse caso aqui vem bem a calhar. E o livreto tem bastante informação aqui, pelo menos dessa fase deles. Aqui a gente tem um período de tempo compreendendo aí desde o primeiro single deles, que é de 1963, até 1966. Daí com a saída do vocalista na época aqui, que ficou bastante conhecido. Então, como é que se formou o Manfred Mann, então? O tecladista e líder da banda se chamava, pelo menos tinha um nome artístico, Manfred Mann. O nome real dele era Michael Leibowitz, mas ele escolheu o nome artístico Manfred Mann e ele nasceu na África do Sul em 1940, porém em 1940 e em 1961 ele emigrou para a Inglaterra, para o Reino Unido ali, porque ele não gostava da cena musical sul-africana, ele achava que era muito pobre, e também porque ele não concordava de forma alguma, e quem concordaria, né, com o sistema de apartheid vigente na África do Sul naquela época. Uma vergonha. Então, ele se mudou lá para o Reino Unido, para Londres especificamente, e inicialmente ele fez amizade com o baterista Mike Hugg, que tinha uma banda de jazz, que convidou ele para fazer parte da banda de jazz, e depois essa banda de jazz acabou se desfazendo, mas o Manfred Mann e o Mike Hugg resolveram juntar forças e formaram o Manfred Hugg Blues Brothers. E mais calcando um pouco menos no jazz e misturando um pouco jazz com R&B. E paralelamente ali havia uma banda chamada The Roosters, que tinha dois futuros integrantes do Manfred Mann. Um deles era o vocalista Paul Jones e o outro era o baixista Tom McGuinness, que não foi o primeiro baixista do Manfred Mann, mas logo em seguida ele entrou para a banda. E um outro integrante aí do The Roosters era ninguém menos que Brian Jones, que saiu da banda porque optou continuar ali com os Rolling Stones, e no que ele deu bem mais certo. Então, tudo isso ocorreu em 1962. Então, daí o Paul Jones, o Manfred Mann e o Mike Hugg acabaram se juntando ali, e também apareceu o então saxofonista Mike Vickers e o baixista, acho que é David Richard, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. David Richmond. Então, essa foi a primeira formação, a formação original do Manfred Mann, no qual eles lançaram aí os primeiros singles. O primeiro single deles, como eu falei, saiu em julho de 1963, que tem até aqui uma relação dos primeiros singles, EPs e álbuns deles, que é Why Should We Not, que é um instrumental que está nessa coletânea aqui. Um instrumental mais calcado para o jazz. E acredito que o David Richmond só participou dos dois primeiros singles. No terceiro single ele já não estava mais, era o Tom McGuinness, que fez parte do The Roosters, e aí se consolidou a formação clássica ali do Manfred Mann ali no início da década de 60, e qual teria um maior sucesso. Então, essa aqui é a formação clássica do Manfred Mann. Então aqui a gente tem, se não me engano, acho que é o Mike Vickers,
Aqui é o Paul Jones. Esse de óculos no centro aqui é o Manfred Mann. Aqui é o Mike Hugg e aqui o outro de óculos é o Tom McGuinness. E o Mike Vickers, ele começou a revezar o saxofone também com guitarra. Ele passou também eventualmente a tocar guitarra. E o primeiro single realmente de sucesso, pelo menos no Reino Unido para eles, foi 5, 4, 3, 2, 1. Uma música bem pontuada pela gaita ali do Paul Jones e com um refrão irresistível ali, e que serviu como introdução para o programa televisivo e muito bombado na época ali na Inglaterra, que era o Ready, Steady, Go, que estava no lugar certo na hora certa ali. Artistas como Beatles, Rolling Stones, Yardbirds eram presença constante ali no Ready, Steady, Go. Então, pelo menos nessa primeira fase do programa, a música de abertura era 5, 4, 3, 2, 1, do Manfred Mann, que está aqui nessa coletânea também. Então a gente tem aqui grandes canções nesse estilo mais soul britânico, ou R&B britânico, que a gente tem aqui. Temos várias covers aqui, mas a banda compunha às vezes material próprio também. O Paul Jones compunha esporadicamente, e a banda às vezes fazia instrumentais também, assinava instrumentais. Então temos aqui, por exemplo, Cock-a-Hoop, que foi o segundo single, o lado A do segundo single. Temos Hubble Bubble, Toil and Trouble, que é bem bluseira também, é uma música bem sacolejante. I'm Your Kingpin, que foi gravado por uma banda chamada The Sparrows, lá nos Estados Unidos, cujo vocalista na época era o John Kay, que depois viria a fazer parte do Steppenwolf. Também temos aqui, eu gosto muito de Dashing Away with a Smooth Iron, que é, se não me engano, uma composição da banda mesmo. Tem Oh No Not My Baby, que é a música do Gary Goffin da Carole King. Também a música, essa aqui é mais pop soul, assim. O Paul Jones canta com uma voz um pouco mais ali afetada, ali, mais puxada para o soul ali. É uma música um pouco mais de corações partidos. E também aqui tem uma versão maravilhosa de My Little Red Book, All I Do Is Talk About You. A música do Burt Bacharach, o grande maestro Burt Bacharach, que adorou essa versão aqui do Manfred Mann. E essa canção está aí indiretamente, ou não tão indiretamente assim, associada com o clássico Interstellar Overdrive, do Pink Floyd, faz Syd Barrett. Por quê? Vou tentar explicar aqui. O Arthur Lee, do Love, lá na Califórnia, ele fez uma versão de My Little Red Book também, só que ao contrário da versão do Manfred Mann, o Burt Bacharach odiou a versão do Love. Ele achou que eles acabaram estragando a música e chegou a reclamar publicamente com isso. Porém, essa versão de My Little Red Book, a do Love, fez a cabeça de ninguém menos que Syd Barrett, ali no verão de 66 na Inglaterra. E se você comparar Interstellar Overdrive com a versão do Love para My Little Red Book, você vai ver que as duas têm muito em comum. Inclusive o Andrew King, que foi o primeiro empresário do Pink Floyd junto com o Peter Jenner, ele diz que ele começou a tocar My Little Red Book, mas de uma maneira errada, e o Syd Barrett já pegou assim, pegou a guitarra dele, começaram os dois a tocarem juntos ali, e acabou esse sendo um embrião de Interstellar Overdrive, para ver como é que uma música que aparentemente é bem careta, é bem certinha, acabou inspirando uma doideira sem fim. E depois aqui, dessa formação... estava esquecendo do mais importante. Como eu falei, o Manfred Mann possivelmente foi a primeira banda depois dos Beatles a atingir o número 1 das paradas americanas, e é a canção que abre essa coletânea aqui. A imortal Do What Diddy Diddy. Simplesmente marcante. Essa música tem um refrão inesquecível, um refrão daqueles de ouro mesmo, e uma performance da banda incrível também. O Paul Jones canta de maneira um pouco deliciosamente arrogante, eu diria assim,
E o órgão aqui do Manfred Mann permeia a música toda também, é uma música fenomenal. Não é à toa que chegou em primeiro lugar. Acredito que eles chegaram em primeiro lugar nos Estados Unidos até antes mesmo dos Rolling Stones. E temos mais músicas aqui, como uma ótima versão de If You Gotta Go, Go Now, do Bob Dylan. Também eu gosto muito dessa versão deles aqui. Eu gosto muito da versão de Machines também, que é uma música meio experimental. É que o Manfred Mann sai um pouco da zona de conforto ali e se arriscando um pouco mais. E quem saiu primeiro desse barco aí da formação clássica foi o baixista Tom McGuinness, que tinha sido o último a entrar. E entrou ninguém menos que Jack Bruce no Manfred Mann, o baixista famoso aí do Cream. E ele chegou a gravar outra música que chegou em primeiro lugar na parada britânica. Essa não chegou em primeiro lugar na parada americana, mas fez bonito lá também nos Estados Unidos, que é Pretty Flamingo, outro grande destaque aqui dessa coletânea. Então, quantas músicas excelentes aqui que nós temos, que foram lançadas como singles. E lá por volta de no final de 66, em 67, o Paul Jones sai. Entra o Mike Dabble como vocalista e o Manfred Mann, sentindo os novos ventos ali da música do cenário pop, eles se tornam um pouco mais psicodélicos. Ele grava um disco chamado Mighty Garvey, que é bem mais maluco aqui do que a fase inicial deles. E eventualmente também depois o Manfred Mann se dissolveria, melhor, ele evoluiria para Manfred Mann's. Teve a Manfred Mann Chapter 3 com o Manfred Mann e o Mike Hug, que tocando mais jazz tradicional, mas depois também acabaria evoluindo para Manfred Mann's Earth Band. Aqui já é uma banda de rock progressivo que também lançou ótimos discos na década de 70, mas aí é assunto para outro vídeo, no caso. Mas, para quem não conhece Manfred Mann, geralmente quase todo mundo, pelo menos ouviu alguma vez na vida, Do a Diddy Diddy, um clássico aí do pop britânico da década de 60. Tão boa quanto I Wanna Hold Your Hand dos Beatles, que chegou em primeiro lugar também nas paradas americanas, a primeira canção número 1 dos Beatles nos Estados Unidos, e o primeiro e único número 1 do Manfred Mann naquele país também. Então, altamente recomendável essa coletânea aqui. E lembro a vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.